Em João 20, quero ler com vocês, Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de número 11. Diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo chorando, abaixou-se o olho para dentro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados à cabeceira aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de quem? 13. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ele respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Que paixão que essa discípula tinha, mesmo ele estando morta, ela queria estar perto do Senhor dela. Que Deus levante mulheres fervorosas nesse lugar com o mesmo sentimento que essa mulher tinha. Olha o 14. Então, virar-se para sair, viu alguém em pé, era Jesus, mas ela não o reconheceu. A mulher, porque estava chorando, perguntou a ele: quem você procura? Pensando que fosse um jardineiro. Ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Ele disse: Maria. Ela se voltou para e exclamou: Rabone, em aramaico, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vai procurar os meus irmãos e diga-lhe que eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Querido, é lindo. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: viu o Senhor, então contou o que Jesus havia falado. Versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, diga comigo, bem alto, com portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: a paz seja convosco, ou a paz esteja com vocês. Enquanto falava, mostrou as feridas das mãos e do lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: a paz seja com vocês, assim como o Pai enviou, eu vos envio. Então soprou eles e receberam o Espírito Santo. Se vocês perdoar os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Vamos até aqui, presta atenção. Irmãos, o texto que lemos fala da ressurreição de nosso Jesus, o nosso Senhor. Um pouquinho mais acima você vê Pedro e João desesperados para ver o Senhor. Baseado no que eles vão procurar no sepulcro, se Jesus estava lá, baseado no que Jesus dizia. Jesus dizia assim: ó, haverá o dia que o Filho do Homem será entregue aos pecadores, será ferido por eles, machucado por eles, mas fique tranquilo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Eles esperavam uma ressurreição. Eles esperavam que aquele que é poderoso e que por muitas vezes venceu a morte aos olhos dele, por exemplo, Lucas capítulo 7, a viúva de Naim. A gente pode ver também, não só isso, a gente pode ver a filha de Jairo, com 12 anos morre, e Jesus ressuscita ela. Jesus venceu a morte. Aos olhos dos discípulos era uma pessoa comum, como que um homem. Por isso que havia admiração. Um grande profeta se levantou em nosso meio. Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Eles começam a ver algo sobrenatural em Jesus. Irmão, você orar por enfermo e ser curado é uma coisa, você orar por um morto ressuscitar muda tudo. A gente não vê tudo isso acontecer. E hoje, quando eu estava saindo da casa da minha mãe, que eu fui pegar um documento, eu encontrei uma mulher que estava morta, que quando estávamos na João de Laete, o filho dela foi na nossa igreja com um diagnóstico: a minha mãe vai morrer essa noite. Eu olhei para ele e falei: sua mãe não vai morrer. A mãe dele foi no culto, segurando por ele e pelo irmão dele, e sentou lá. E o médico falou assim: ó, deixa eu enviar ela, que ela vai ter 10 dias com vocês em casa. Daqui 10 dias ela vai morrer. E novamente eu peguei na mão dela e falei assim: olha, Deus está mudando o diagnóstico da senhora. A senhora vai viver e não vai morrer. E sabe o que eu falei para minha esposa? Está aí a morta. Peguei na mão dela hoje, a Camila viu com os olhos dela. Irmão, não adianta ter um ministério feito sem experiências espirituais. Cara, Jesus ressuscita. Eu não gosto, vocês me conhecem, está conosco aqui, sabe que eu não conto testemunho pessoal, mas hoje eu quero contar. Querido, não só uma vez, mas foi outras vezes que Deus fez isso por intermédio desse cara que é falho, pecador, e toda a glória seja dada a Jesus. Nunca nós, mas nós somos instrumentos. E quando
quando isso veio hoje, me encheu o coração de fé. Eu estava com esses dias namorando essa palavra, sabe, Deus falando no coração. E hoje, quando aconteceu isso, eu fui exatamente para olhar nesse texto, a ressurreição de Jesus. Por que para nós, muitas das vezes, adoramos um Deus vivo, falamos que Ele está vivo, cantamos que Ele está vivo, mas tratamos como se Ele tivesse morto? Sabe quando? Quando a gente quer pecar e fala, Deus, fica aqui de lado, achando que Ele não está vendo o que a gente está fazendo. Quantas vezes a gente trata Jesus como morto? Se Ele está vivo, Ele vê todas as coisas. Está na hora da gente entender que o nosso Deus, Ele não está brincando de levantar um povo para glorificar o seu nome. Ele deseja a santidade, Ele deseja a honra. Quem está me ouvindo? Depois disso, a Maria Madalena, a mulher que é curada, sai da prostituição e agora se torna uma discípula. Ela vai ter o sepulcro chorando. E quando ela encontra dois homens, não eram dois homens, eram anjos. A sede dela, eu quero o meu Senhor, levar o corpo dele daqui. E os anjos falam assim, filha, o texto ainda diz. Os anjos perguntaram à mulher, por que você está chorando? E respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então a virá-se saiu, viu alguém de pé, e era Jesus, mas ela não o reconheceu. Como que Jesus estava ao ponto de ela olhar e não reconhecer? O que estava fechado? A pergunta que eu faço para vocês, depois vocês estudam lá em casa, com o Espírito Santo, já que você quer ficar um crente em casa. Descasca o pepino lá. Por que ela não reconheceu que era Jesus, se ela andou com ele? Eu aprendo, no texto responde, o corpo dele não estava normal. Quando ele está falando com ela, Maria, ela olha, Rabone, mestre. Ele diz, olha, não me toques porque eu não fui no Pai. Sabe o que ele estava dizendo? Lembra que Hebreus diz que ele abriu um novo e vivo caminho diante do trono? Ele precisava ir até o Pai levar esse sacrifício. Fala assim, eu cumpri o sacrifício, e em mim os pecados do mundo podem ser perdoados, e em mim eu posso ser esperança agora para as pessoas. Então quando ele vai ao céu, querido, ele volta glorificado. O que acontece? Essa mulher leva a notícia, eu vi ele. Nos originais diz que testemunho de uma mulher não era válido, tinha como louca, talvez ela viu uma miragem. Quando reconheceu a voz de Deus? Quando Jesus chamou ela pelo nome. Quantas vezes o Senhor nos chama pelo nosso nome? Chama através de uma palavra como essa. Fala conosco todo dia, é um adesivo de um carro, é uma palavra profética, é um louvor cantado, e a gente não quer enxergar que é Ele falando conosco. Ele estava vivo, mas o coração dela estava no corpo morto. Vou falar de novo. Ele estava vivo do lado dela, mas ela queria o corpo morto. Por quê? Porque ela havia esquecido que ele disse que ele ressuscitaria e que a morte não tinha poder sobre a vida. Ele é a vida. É o que está na igreja. Vocês estão cegos por cantar um Deus vivo, mas trata Ele na sua vida como morto. Então quando Jesus está perto de você num culto, você não sente Ele, porque você está morto em algum pecado, em alguma incredulidadezinha, em alguma dúvida. Quando falta, eu disse para uma pessoa, olha, quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Mas eu lembro de um texto que Eliseu era um homem reto, e ele passava na cidade, uma mulher olha para o marido e fala assim, marido, vejo que é um homem santo e reto e temente a Deus, o profeta Eliseu. Ele diz assim, construímos o quarto e daremos para o profeta. E percebe uma coisa? A retidão dele com Deus, a integridade dele com Deus atraiu o que ele precisava. Atraiu a estrutura que ele precisava, atraiu a comida, atraiu o recurso, atraiu tudo. Isso é um texto que nós podemos olhar aqui, irmão, mais um pouco. Ela sai para testemunhar, e a Bíblia diz, ao entardecer, naquela primeira semana, os discípulos estavam reunidos, diga comigo, com as portas da casa trancadas, por medo dos líderes judeus. Havia uma perseguição, que quem pregasse já naquele momento a ressurreição, que Jesus venceu a morte, era perseguido. Mateus 28 diz que eles pegam e escondem o corpo de Jesus. Desculpa, eles inventam dizendo, os discípulos roubou o corpo de Jesus para poder disseminar que ele venceu a morte, ou seja, ressuscitou. Consertei.
Então os fariseus tinham medo do povo judeu se converter a Cristo de uma forma violenta. Então eles começaram a falar: olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar que roubaram o corpo dele, esconderam o corpo dele para que ninguém acredite que ele venceu a morte, mas a gente sabe que ele venceu. Amém? Vocês estão aí? Então a mulher testemunha. Já na primeira semana, estão todos reunidos. Em outras traduções fala casa, e na minha tradução aqui, que eu estou aqui na minha frente, fala reunidos em portas trancadas, em uma casa. Diga comigo, numa casa. Vamos ler juntos de novo, ó. De repente Jesus surgiu no meio deles e diz: diga comigo, paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus vem, e se você acredita no que eu vou falar, é doidura isso, é loucura, mas já vai começar a liberar as palavras no seu coração. Eles estão de portas trancadas, com medo, e quando Jesus entra, ele libera a paz. Vou falar de novo, volta. Quando a igreja se reúne de porta fechada, com medo, Jesus entra para liberar paz, segurança no medo. Jesus fala assim: olha, a paz que eu vos dou seja convosco. E ele diz: olha, e quando falava, mostrou as feridas da mão e do lado que foi furado. Ele começou a dar certeza. Eles encheram de alegria e viram ao Senhor. Mais uma vez ele disse, de novo anda. Ele fala assim: ó, a paz seja nessa casa. Querido, Deus não quer que eu entre no meu quarto, fico fechado com a porta, sendo que do lado de fora está morrendo o mundo. Deus estava dizendo para a igreja: vocês carregam a paz que o mundo não pode te dar. A palavra eclésia é chamados para fora. E a igreja estava com medo, se reunindo do lado de dentro. Quando Jesus dá a paz, ele está dizendo o seguinte: recebam a paz que o mundo não pode dar a vocês. Outra coisa que a gente vê no texto, ele sopra o Espírito Santo sobre ele e eles recebem o Espírito Santo. Outra coisa que nós vemos no texto é que eles são perdoados e também perdoam aos outros. Amém, queridos? Então diga assim comigo: a igreja recebe coisas. A primeira coisa que a igreja recebe, diga comigo, a igreja recebe a paz dobrada. Segunda coisa que a igreja recebe, diga comigo, a certeza da morte e a ressurreição de Cristo. Terceira coisa que a igreja recebe é a alegria porque a aflição foi embora. A quarta coisa que a igreja recebe, ele diz assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E a igreja recebe a missão, o id, o envio. Quinta coisa que a igreja recebe é o Espírito Santo, o outro consolador. E a sexta coisa que a igreja recebe é remissão de pecados. Olha para mim, Cristo entregou tudo isso para uma igreja que está com portas fechadas. Cara, você recebeu perdão, o que você está fazendo com ele? A igreja tem paz, a igreja tem alegria, a igreja tem certeza que Cristo está vivo, a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja recebeu o ID, a igreja recebeu o perdão dos pecados. E o que ela está fazendo com isso que recebeu? Nada. A igreja está de portas fechadas. Presta atenção numa coisa, querido. 1 Coríntios 15:3, Paulo vai dizer: antes tudo vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos seus pecados, segundo a Escritura. 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5, apareceu a Cefas, a Pedro e aos 12. 6, depois visto por mais os 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já dormiram. 7, depois visto Tiago, mais tarde para todos os outros os apóstolos e também a mim. Paulo recebeu Jesus. No próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, escute isso: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanece nos vossos pecados. Querido, se Cristo ressuscitou, por que nós estamos vivendo uma vida fora dessa realidade? Nós não estamos tendo convicções do que recebemos. A igreja recebe alegria, a igreja recebe a certeza na sua fé da ressurreição, a igreja recebe uma paz dobrada, a igreja recebe o Espírito Santo, o envio e o perdão. O que nós estamos fazendo com isso que recebemos? Sabe o que a gente está fazendo? Vindo para o culto, adoramos a Deus e não damos uma resposta. Mas eu quero dizer uma coisa: está na hora de você sair desse quarto escuro do medo, e Deus quer te colocar um espírito de ousadia, de graça, de alegria, de paz, para que você possa levar o evangelho às pessoas.
A igreja não é para ficar trancada com esses talentos. A igreja não pode ficar fechada com o que recebeu. Sabe de uma coisa? Na outra contrapartida ele fala: olha, receba novamente a minha paz. Agora eu quero que você leia comigo João 20, versículo 22. Já estou indo para o final, tá? Fica calmo. Versículo 22, leia isso comigo. Então soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. E se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. 24. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram: vimos o Senhor. E ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os meus dedos nelas e a minha mão a marca do seu lado. 26, irmãos, olha isso. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. Presta atenção, quando Jesus aparece, até no versículo 19 que lemos, Tomé não estava. Os discípulos falaram: Tomé, ele apareceu, nós vimos a marca nas mãos, nós vimos a marca do lado dele, mas agora você precisa acreditar. E Tomé fala assim: eu não acredito se não ver as mesmas marcas, as mesmas evidências. E quantas vezes nós dentro da igreja não temos paciência com os mais fracos na fé? Olha o que o texto diz, Romanos 14:1. Aceite os fracos na fé e não discutam sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Se eu tenho fé, é para ajudar os fracos na fé, não é para colocar mais jugo sobre eles. Quem está me ouvindo? Irmão, quando ele ouve os discípulos empolgados, felizes, contando que Jesus ressuscitou, ele fala assim: olha, eu não acredito se eu não ver a marca dos pregos nas mãos e ver do lado furado. Diga comigo, lado furado. Por que precisa muitas vezes Deus fazer muitas coisas, muitas evidências no nosso meio? Porque nós temos tendência de toda hora duvidar que Ele é Deus. Quando falta alguma coisa, a primeira pessoa que você corre é para a sua conta, para ver se vai ter o recurso para pagar o aluguel. E Deus está dizendo: quem paga o seu aluguel sou eu. Todo tempo Deus está tirando a incredulidade e nos dando uma fé sobrenatural, mas a gente quer agarrar na segurança. Deus está tirando a sua segurança. Vou te falar como Deus me honrou em casa. Os 3 primeiros anos como casado, eu não tinha autoridade sobre a minha esposa, porque eu não conquistava nada. Ela não me respeitava como marido. Não porque ela não queria, porque eu não tinha uma missão. E todo marido, líder de casa que não tem uma missão, nenhuma mulher vai ser submissa a algo que não existe. Quem está me ouvindo? A primeira missão que Deus dá é para você, marido. A sua esposa só vai ser submissa à sua missão. Por isso que vem a palavra submissão à missão que Deus te deu. Quando Deus começou a me dar graça, a conquistar, as palavras dos profetas eram assim: olha, um dia Deus vai exaltar vocês, vocês vão ver da fé, eu vou te levantar para você suprir tua casa. E graças a Deus hoje é isso que eu estou vivendo. Por quê? Porque todas as vezes que Deus liberava uma palavra na minha vida, eu acreditava e ia atrás disso. E eu quero te dizer uma coisa: tudo que Deus liberou para a sua vida, você tem que ir de encontro, porque vai acontecer. Porque quando Deus libera uma palavra, não volta vazia, ela vai cumprir na sua vida. As portas não podem ficar trancadas. Mas o texto diz, estou indo para o final, segura mesmo, de verdade. No 8º dia, depois dos apóstolos anunciar para Tomé, que também era um apóstolo, querido. Tomé não era um largado, ele era um apóstolo. Ele não era qualquer um, não. Alguém que viu, que ajudou Judas a contar as moedas. Desculpa, João e Judas, né? Judas era o tesoureiro, e João 12 fala isso, verdade. Tomé era um dos que ajudava dos recursos. Ele não era qualquer um, era um apóstolo. E quando ele ouve de Pedro, de João, de Tiago, cara, ele estava aqui. A Bíblia diz: passando-se mais uma semana, diga comigo, 8 dias. Versículo 26, acompanha aqui comigo de novo. Os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. Presta atenção. Não questione o porquê que Jesus apareceu antes para o outro do que para você. Ninguém está ouvindo o que eu estou falando. Jesus vai aparecer para algumas pessoas antes de você. Quanto mais incrédulo você ser, mais vai demorar para você experimentar o que Ele tem para a sua vida. Quanto mais preso na dúvida, quanto mais distante. Aí eu pergunto para vocês: aonde que Jesus apareceu? No templo, na casa onde a igreja se reunia. Falta em culto.
Falta em culto, queridão. Não estou falando para você escolher, mas falta em culto. Fica aí 2 semanas sem tomar ceia, 1 mês sem vir à igreja, acha normal. Não é normal, porque Jesus vai se revelar em lugares lá na sua casa e aqui também. E tem momentos que Ele vai arrancar sua incredulidade, não é na sua casa, é no templo. Quem está me ouvindo? Tomé estava com eles aquele dia. Diga comigo: Deus é bom. Levanta a sua mão. Deus vai te dar mais uma chance. Deus vai te dar mais uma oportunidade. E não estrague essa oportunidade que Deus vai te dar. Deus está liberando essa palavra da minha boca. Profetiza aí. Eu libero uma nova oportunidade de Deus chegando para vocês. Eu profetizo em nome de Jesus que chegou o teu tempo. Você está no lugar certo, no dia certo, no culto certo. Deus vai aparecer para você na sua dúvida e vai mostrar o Deus de milagres que você vive e crê. Diga comigo, Ele aparece. E por que a Bíblia diz novamente? Olha aqui que diz a palavra: 8º dia depois, os discípulos estavam juntamente. Dessa vez Tomé estava com eles. Diga comigo: e as portas da casa estavam trancadas. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Espera aí, irmão. Leia o texto, leia a Bíblia assim, do jeito que eu estou lendo. Ele aparece a primeira vez, libera o Espírito Santo, Ele libera a paz, o perdão, Ele libera a alegria, Ele libera o envio. Tomé não estava lá, só que nesse dia ele estava. E as portas continuou trancada. Olha a igreja fechando os olhos, guardando para si. Quem está me ouvindo? Pela segunda vez ele diz: a paz seja na sua casa, a paz seja com vocês. As portas trancadas mostrou o medo contínuo dos discípulos. E a segunda declaração de paz era Jesus outra vez dizendo assim: olha, eu sou o antídoto do teu medo. Eu sou o antídoto para a sua incredulidade. Quem está me ouvindo? Ele não é injusto de dar algo para o outro sem a sua participação, porque somos uma igreja, somos um coletivo. Então mais uma vez Jesus estava no meio deles e liberou: a paz seja com você. Levanta, olha para o seu irmão e fala assim: a paz seja com você. O lugar de descanso, querido, é a confiança, é a segurança que Ele traz. A igreja está com portas fechadas de novo. Então disse Tomé: ponha o seu dedo aqui. Como que ele sabia? Irmão, volta a ler a Bíblia de novo. Vou explicar para você. Ele vai a primeira vez, libera a paz, libera a testemunhando sua ressurreição, a alegria. Libera a segunda vez a paz dobrada. Depois ele libera o envio. E depois ele libera o Espírito Santo. Depois ele libera o perdão. Pedro, os discípulos contam para Tomé: 8º dia depois, de uma semana depois. O que Jesus foi fazer uma semana? Onde ele estava? Maria, é necessário que eu suba até o Pai. Esse tempo que ficou vago na vida deles, eles continuaram se reunindo com a igreja, com a porta fechada. Deus estava dizendo uma coisa: quando eu vier, eu não quero portas fechadas, eu quero uma igreja na rua. Eu quero casa aberta. Alguém está me ouvindo? Diga comigo: eu quero casa aberta. Você está inaugurando algo que vai acontecer essa semana. Esse nome que eu estou te dando. Você está inaugurando, diga comigo, casa aberta. Tem casas abertas aqui? Tem moradia do Espírito em você? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem a paz, abre a sua boca. Quem tem a alegria aí? Quem foi perdoado pela cruz? Quem recebeu uma paz dobrada que a cocaína não pode dar, que a bebida não pode dar? Quem recebeu uma missão, dá um glória aí nessa noite. Você recebeu isso. Quando Tomé está na reunião, agora ele apresenta novamente: a paz seja convosco. Ele faz a mesma coisa. E sabe o que é interessante? Na primeira, com os discípulos Pedro, Tiago e João, ele mostra as mãos e o furo. Mas quando ele chega para ver Tomé, ele já sabia o que Tomé falou. Então quando Tomé disse a ele: põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Quando Jesus está mostrando a mão, Tiala, assim ó, furada, Ele está dizendo assim ó: essa é a mesma mão que ajudou Pedro a levantar sobre as águas. Essa foi a mesma mão que morreu por você. Essa é a mesma mão que foi crucificado pelos seus pecados. Eu estou aqui para te ajudar, Tomé. Toca no meu dedo, toca na minha mão, toca do meu lado, porque o que eu fiz não foi teatro, eu morri por você. Sabe o que ele faz? Ele dá evidência dessa ressurreição, da morte vencida.
Ele começa a dizer assim: olha, veja as minhas mãos, põe a sua mão e marca o meu lado, numa marca do lado. Diga comigo: não seja incrédulo, mas creia. 28, meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então ele disse: você crê porque viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Tem coisas que você e eu não vamos ver, tem cultos que nós não vamos sentir. É por meio da fé. Eu sei que Ele ressuscitou e Ele vai mudar a minha história. A convicção que Deus dá é a morte. Quando Ele mostra a mão, gente, Ele está dizendo assim: olha, o meu amor lança fora todo medo. Eu morri por vocês, eu sou a evidência do que vocês precisam. Eu morri naquela cruz para perdoar os pecados, para redimir vocês e para dar vida eterna para vocês. Constantemente nós estamos duvidando por causa de uma situação que Jesus não chegou. Aos nossos olhos, Ele está dizendo o seguinte: pare de crer só quando você vê eu fazer na sua vida. Crê porque eu já fiz algo por você. Chega de ser uma pessoa que se tranca no seu medo, que acha que a sua vida não vai fluir, que acha que essa depressão, essa falta de ver Deus agir na sua vida sentimental, tanta marca, tanta frustração que você não consegue dimensionar se ainda tem Deus nessa área, uma restauração. E eu digo: Deus tem. Por quê? Porque Ele não jogou fora o apóstolo que duvidou dele. Ele não te jogou fora porque você não conseguiu orar essa semana. Ele não te jogou fora porque você pecou. Quem está me ouvindo? Ninguém está me ouvindo. Vocês estão aonde, gente? Vocês estão aonde? Então era para você dar glória, porque Deus te deu algo aqui hoje. Deus está impulsionando você de uma fé poderosa. O justo viverá da fé. Não é pelo carro, não é pela casa, não é por nada que conquistamos, mas é pela fé que temos nele. Carro enferruja, dinheiro acaba, a casa se estraga, mas a minha fé me mantém salvo na eternidade. Sabe de uma coisa? Pare de focar na sua vida naquilo que é temporal. Você está focando naquilo que vai passar, mas não foca naquilo que está na sua vida. Tomé, eu não te salvei para você ser um incrédulo dentro da igreja. Quando Ele fala assim: olha, segunda vez, porta fechada, e o nome da igreja é Sair para Fora, ou seja, casa aberta. A igreja é o lugar que tem alegria para dar para as pessoas. A igreja, Deus vai restaurar. Sabe o que eu estou pregando? Eu estou pregando Cristo. Eu sei que nesses dias nós vamos anunciar tanto Jesus na rede social, no trabalho, aonde andar, que não terá mais espaço para as pessoas falar de futebol, de religião. Nós vamos falar tanto de Jesus que as pessoas vão querer Ele. Qual é a sua convicção de fé? Você está morto. Você está morta para o Espírito, mas Deus está dizendo: o Consolador está sobre a tua vida, a remissão de pecados está sobre a sua vida. Há uma missão, há um propósito para o qual eu te escolhi. A minha alegria vai mandar embora toda aflição na sua vida. Quando Ele ressuscita, Ele está dizendo o seguinte: a morte não foi suficiente para paralisar a sua fé que você tem em mim. Então a minha prova é: toca na minha marca. Presta atenção, Buda não tem essa marca, Confúcio não tem essa marca, Allan Kardec não tem essa marca, Padre Cícero não tem essa marca. Cristo tem essa marca, a marca de amor. O que faz nós vimos aqui: meu irmão, vou descer um nível mais. Presta atenção. O cara está 5 anos morando na rua. Ele não sabe o que vai comer, ele não sabe o que vai beber, ele não sabe o que vai vestir. 5 anos, não pega uma enfermidade mortal, nada. Os anticorpos do cara estão perfeito. Dorme na rua, acorda no outro dia: eu vou pedir esmola. Se Deus cuida do mendigo, está 5 anos na rua. E está ouvindo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, ô igreja. Se Deus cuida do morador de rua, você acha que Ele não vai cuidar de você? Não, me explica isso. É mistério, é Deus. Eu acho que esses caras veem Jesus mais que a gente, todo dia. Quando chega um alimento, quando chega um cobertor. Porque
Que a igreja não pode ficar aqui dentro, ela tem que sair lá fora para levar comida, levar cobertor, levar paz, levar o evangelho, levar esperança, levar você estar aqui, mas ele é vivo, e lá você vai ter uma casa, lá em cima comigo. Quem está me ouvindo? Abra a casa. Pare de viver dentro da sua casa com medo. Casa aberta, escancarada, para que as nações venham e bebam do que você está recebendo. Irmão, não faz sentido vimos a igreja porque o marido vem, porque a esposa vem, porque a amiga vem, porque eu vou cantar. Até quando nós vamos fazer assim? Até quando nós vamos ficar cativos numa árvore que não tem vida? Porque os judeus eram religiosos. O que Deus está dizendo: tenha intimidade comigo, ouça minha voz. Cara, eu estou cansado. Presta atenção numa coisa aqui, vou te falar se você não sabe. Eu não tenho só discernimento para liberar a palavra de vitória na tua vida. Eu tenho discernimento quando você é hipócrita também, quando você é mentirosa, quando você não quer mudar. Eu também tenho discernimento para falar: esse coração aqui não quer mudar não. O profeta não vê só bênção não, irmão, e não só conserto. O profeta tem discernimento, falar: essa pessoa que vai demorar, vai apanhar muito. Mas se você deixar Jesus entrar, Ele vai tirar sua incredulidade e vai mostrar a marca que Ele fez por você naquela cruz. Você pode glorificar? Chega de ceticismo, casa aberta. A sua casa tem que estar aberta para todos ter acesso ao Evangelho. Deus te deu uma missão. Eu tenho medo de ir. Todos nós temos, mas a casa está aberta e Ele pode entrar e falar: paz seja convosco, aleluia. Levanta a sua mão, não é uma, é duas, é dobrada a paz que Ele vai te dar nesses dias. Ele vai te dar uma confiança que o amigo não dá, que a bebida não dá, que o sexo não dá. Você está estagnada na alma, mas eu posso te dar uma segurança hoje. O Espírito Santo não desce num coração que não tem sede. Quer um texto? Abra comigo Atos, termino nele. Juro por Deus. Não, mais um, dois. Esse mais um. Não pode jurar, perdão, pai. Não pode jurar. Aleluia. Oh, glória. Eu vou orar para o batismo do Espírito Santo hoje aqui. Você vai ser renovada de novo na línguas do Espírito. Você não está impedido de dar glória não, e nem orar em línguas aí no seu banco. Pode orar, irmão, dá lugar. Fica à vontade. Oh, meu Deus. Atos capítulo 8. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha isso, gente. 15. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, nenhum deles. Então, Pedro e João se impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Diga comigo: se colocar as mãos e receber o Espírito Santo. 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos empunhavam as mãos sobre elas. Então ofereceu dinheiro e dizendo: dai-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pausa aqui os senhores, presta atenção. Imagine no final do culto que acontece na igreja aqui. Você está aqui do lado, a pessoa fala assim: poxa, eu vejo que está todo mundo recebendo. Olha o anseio da alma querendo algo divino. Quem está me ouvindo? Olha o anseio da alma desse homem, de Simão, querendo. Ele viu, Pedro colocava as mãos, as pessoas caíam no chão, talvez, profetizava, algo acontecia, evidências, algo espiritual. E ele fala assim: poxa, eu quero isso também, nem que eu pague. E ele fala: oferece dinheiro. Eu quero, olha o pedido, presta atenção se não é discernimento de Pedro agora. Ele fala assim: olha, eu quero colocar as mãos sobre os outros como vocês fazem e transferir o Espírito Santo para ela. Olha que coisa linda o pedido. Tremendo. Não tem nada de errado. Tem sim. Olha o que o texto diz: dai-me este poder também, para que quando puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado, pois ele é gratuito. Olha para mim, você vendo essa cena aqui hoje, no final do culto, você vai falar: pô, pastor, não tem nada demais. Eu ia falar o quê? Não, fica com o seu dinheiro, é de graça, vou orar por você. Não é isso que é normal fazer?
Não julgar, vamos orar, ele quer receber, gente, não precisa pagar, é de graça. Mas Pedro não vê isso. Pedro não vê assim. Olha como Pedro vê, gente. 21. Você não tem parte nesse direito, nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Então, primeira coisa, o Espírito Santo não vem num coração que não é sincero. O Espírito Santo não pode ser derramado na vida de uma pessoa mentirosa. O que você sente, por isso que a pessoa mentirosa, você ora, ela até chora, Fernanda. Ela chora no culto, a gente abraça, a igreja quer ver a pessoa ser restaurada, mas ela não muda amanhã, quando ela levanta da cama. Porque o coração não é justo perante quem? Deus. Segundo ponto, ele diz: arrependa-te da maldade, ore para o Senhor talvez perdoar esses maus pensamentos, pois vejo que a sua alma está amargurada, é invejosa e está aprisionada no pecado. Olha aí, irmão, o cara só pediu: eu quero participar desse ministério, quero impor as mãos. Para ter ministério não adianta comprar. Tem muita igreja por aí ungindo empresário como pastor, só para não perder o dízimo alto. E eu quero te dizer que quem dá ministério ainda na igreja é Cristo. Pode comprar, pode tentar segurar. Eu profetizo que Deus está levantando pessoas, porque Cristo quer levantar elas. Nós não vamos ungir as pessoas erradamente só para segurar elas na igreja, no banco, para dizer: olha, o dízimo é alto, tem que fazer alguma coisa. Não, a igreja está aqui para direcionar as pessoas no caminho. Olha para mim, o coração dele não era reto, não era justo, o coração dele era maldoso, e os pensamentos. Terceiro, ele tinha amargura e estava preso no pecado. A amargura, ressentimento, falta de perdão, não tem como o Espírito Santo descer nessa vida e nesse coração. Por isso todo mundo sente você não. Talvez você está dentro de Simão aqui. Como é que Deus vem se você está dentro do seu quartinho trancado? Você está com uma igreja de Laodiceia. É melhor ser quente e ser frio do que ser morna. Ser morna é uma pessoa que não define se é uma pessoa que vai namorar, certo? Vai ficar escondido para ninguém ver, e depois descobre que está namorando secretamente, fazendo errado, e quando é descoberto não quer ser confrontada, não quer ser confrontado, está errado. Você é o morno que Deus vomita. Sabe o que é o quente? O quente que não falta um culto, porque ele acha que ele é salvo indo a culto. Não, você não é salvo indo a culto. Você é salvo porque o Espírito Santo regenerou você uma vida nova. Culto é só a celebração. Segunda coisa que eu quero falar aqui, presta atenção nisso aqui, é muito sério o que Deus está falando. O Espírito Santo não pode vir num coração dividido, que uma hora quer e uma hora não quer. Porque você sabe que quando o Espírito Santo entrar, você vai ter que voltar a ter aquela disciplina de orar todo dia, e você não quer isso. Você vai ter que ter uma disciplina de jejuar por você, pela sua família, e não o pastor. Irmão, o que mais eu tenho pensado nesses dias é: fico no WhatsApp e eu saio, porque o crente não sabe mais orar, Anderson. Ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor. Eu falei: peraí, virou o quê? Virou centro espírita, macumba agora? Irmão, orar é intimidade com seu pai. Não tem como terceirizar essas coisas. Ele quer intimidade com você. Eu quero falar uma coisa no espírito para as mulheres casadas: até quando você vai ser essa mulher que vira as costas para a voz de Deus? Porque o seu casamento está travado por causa de você. As bênçãos estão retidas por causa de você. Porque quando um dia eu falei: eu não quero mais esse casamento, eu não divorciei, sabe o que eu fiz? Eu fui orar como nunca orei na minha vida. E todas as vezes que eu achava certo, eu fingia que estava errado, só para pedir perdão, para melhorar o meu coração. Presta atenção nisso. Em menos de uma semana, a minha esposa começou a ver fruto. Por quê? Porque eu queria, e eu sabia que quanto mais perto de Jesus, mais eu seria uma nova vida, mais eu serei uma nova criatura, mais eu serei uma pessoa quebrantada, restaurada, e eu vou ter um casamento abençoado. Se isso depende de mim, eu quero. Deus está tirando a sua incredulidade hoje. Não dá para tratar mentiroso, irmão, não dá. Vocês estão comigo? Deus ama os retos e os sinceros. Esses têm o meu segredo. Sabe por que está pesado o culto? Porque você veio pesada. Eu estou levinho. Graças a Deus, não tem nada de peso em mim hoje. Tem o peso da glória. Está pesado o culto. Peraí, esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim: pastor, veio 2 mulheres aqui em casa, disse que minha casa está pesada. Eu falei: demônio da habita agora na tinta, habita na madeira. A casa não tem nada a ver, quem está pesado é as pessoas. Então quando
de você comprar um óleo na livraria, unja você, não unja lá a tua casa, porque cadeira não tem vida própria. Quando está peso na tua casa é porque você está com o altar destruído e Deus quer refazer o teu altar. Ai, está peso no trabalho. Lógico que está peso, você não está orando. Você é a luz. Ai, está peso lá, não sei onde. Ai, irmão, está peso nada. Você parou de orar. Você desligou da terra, desligou do céu. E tudo que eles ligarem da terra será desligado do céu. Sabe por que está pesado o seu evangelho? Porque você está confiando numa fé de ver. Mas feliz é aqueles que não viu, mas creu. Eu não estou vendo. Talvez minha luta demore 1 ano, 2. Mas eu não estou preocupado, porque Ele me sustenta todo o tempo que for preciso. Quem está me ouvindo, irmão? Pastor, o que você tem? Eu tenho Deus só. Porque o carro não é meu. Pagou, o banco vem tomar. A casa não é minha, não pagou. O que você tem? Eu tenho Deus. Tem coisa mais linda que essa? Está na hora de você perder sua segurança própria e falar assim: agora, negou, é a fé em Deus, não vamos ver de provisão. Porque se um mendigo 5 anos consegue comer e beber todo dia, Deus está preparando uma mesa para você, filha. Deus está preparando uma mesa para você, filho. Mas essa mesa, ela não vem quando você tem possibilidade de fazer. A fé opera quando você não pode mais fazer. Tudo é possível ao que crê. Felizes é as pessoas que não viu e creu. Quem andou com Jesus, diga amém. Mentira, você não andou. Você não viu Ele. Você não viu a marca. E nem eu. Quem me ouve? Último texto que eu falei que era o último mesmo. Agora, 1 Pedro 1,8. Embora nunca tenha visto Ele, vocês o amam. Como que eu posso amar Jesus sem ver Ele? O Espírito Santo. Está me ouvindo? Você ama Jesus? Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. É Ele que testifica. 1 João ele diz assim: olha, como eu sei que sou amado por Deus? Porque Deus dá demonstrandamente o Espírito Santo para habitar em vocês, e permanece em vocês e vocês em Deus. O Espírito Santo é a garantia da expressão do amor de Deus, que você pertence a Ele e Deus está em você. Quem me ouve? E ainda que não vejam agora, crendo nele, se alegram com alegria inexprimível e gloriosa, pois alcançando esse alvo da sua fé e da sua salvação. Bem-aventurado aqueles que não viu e creu. Sabe por quê? Porque nós vamos experimentar mais de Jesus do que os apóstolos experimentaram. Pastor, você está doido? Claro que eu estou. Eu creio. No meu nome farão obras maiores. Quem me ouviu? Espera aí. Nesse tempo, Pedro está vivo? Paulo está vivo? Tiago está vivo? Mas você está viva. Deus está esperando você. Sabe quando você fala assim: não tenho mais nada a perder? Estou falando de mim. Não tenho mais nada, já perdi. Quando eu não tenho mais nada, eu me lanço no que Deus falou. E se lançando, você vai ter a melhor vida. Vocês podem hoje desacreditar do que eu estou falando, mas a minha vida, tudo que Deus liberou, Ele cumpriu. Eu não sei o que Ele vai fazer daqui diante, porque Ele cumpriu tudo. Tudo que eu pus no caderno, Ele cumpriu. Pastor, qual é o teu sonho? Vocês, a igreja. Casa, não é isso mais. O carro para lá. Pessoas, almas, estádios cheios. Alô, quem está me ouvindo? Uma geração prostrada com fome de Deus e não com fome da chave. Uma geração que quando o cara falou: não é você que é a mulher para mim, eu só quero ver se é crente. Porque crente no namorado até o diabo é, porque tem segurança nele. Mas o dia que perder essa segurança, você tem que mostrar que você não depende desse cara para ser crente. Você tem que mostrar que a sua namorada não é maior que Jesus. Você tem que mostrar que a sua dor não é maior que a cura que está chegando. Você está entrando na sua primavera. Sabe o que é a primavera? Quando a primavera chega, ela alegra a casa. E Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu me faço presente. Fica de pé.